Olá, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Eu quero aqui, em nome da Bra Software, dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, pessoal. Agradeço desde já, em nome da Bra Software, o tempo, né, pelo tempo e pela atenção de vocês durante as nossas lives. Bom, eu sei que vocês já conhecem, muitos já nos seguem, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Deixamos o QR Code e também o link para facilitar o acesso. Aqui a gente sempre compartilha, pessoal, as novas lives, tendências, como os nossos parceiros têm se posicionado nesse momento de transformação digital, num momento de segurança, crimes cibernéticos. A gente sempre tenta se antecipar e compartilhar as ações por aqui. É importante que vocês nos sigam também. Gosto de deixar também o recado de que o nosso chat já está aberto aqui para que vocês interajam com a gente. É bem importante. Ao final, nós vamos abrir as perguntas e dúvidas ao vivo para compartilhar com todos. Então, fiquem à vontade, interajam com a gente, tirem suas dúvidas, que a ideia é a gente provocar essa dinâmica junto com vocês. Outro ponto importante, essa live ela está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês para que depois vocês compartilhem com os times, com as pessoas que não puderam participar. Então a gente sempre faz isso como praxe. Vamos depois mandar o link para vocês acessarem aqui o vídeo. Bom, o objetivo de hoje, pessoal, é trazer para vocês, dividir com vocês um pouco de como a Adobe pode ajudar a transformar o nosso dia a dia. Mas como assim transformar o nosso dia a dia? Transformar o nosso dia a dia através de experiências 100% digitais. E quando a gente fala de 100% digitais ou novas experiências que vão impactar o nosso dia a dia, a gente passa por pontos importantes como produtividade, colaboração, melhorar os processos que são executados no nosso dia a dia. E lembrando de um ponto extremamente importante, num momento de soluções digitais, a preocupação é muito grande em relação à segurança. Então, também tendo esse aspecto de produtividade, colaboração simultânea entre os times, mas sem esquecer do fator de segurança. Bom, mas para falar tudo isso de uma forma muito mais prática, para que vocês tenham uma degustação de todas as soluções da Adobe, eu queria trazer aqui para vocês a Eriquinha Del Bello, a Erika Del Bello, que é a nossa consultora especialista de soluções Adobe. Já estou vendo ela aqui. Érica, bem-vinda, boa tarde. É um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Um excelente evento e eu fico aqui com você para no final a gente dividir as dúvidas com o pessoal. Uma ótima live. Obrigado, Eriquinha, bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live para software. Antes de qualquer coisa, quero deixar aqui meu muito obrigada pela presença de vocês, por tirar esse tempinho, né, nessa tarde de terça-feira, para participar com a gente. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Erika Dalbello, eu trabalho com Adobe já há mais de uma década, mas a gente fica falando aqui o tempo, a gente acaba entregando a idade, né? Eu comecei com Photoshop, com Illustrator, passei pelas áreas tanto de criação, de design, de fotografia. Já fui palestrante do principal congresso de Photoshop da América Latina, que é o Photoshop Conference. Fui consultora para Adobe Brasil e desde 2020 que eu atuo aqui como consultora de soluções Adobe para a Abra Software, né, nas áreas tanto criativa quanto documental. Bom, e acho que é bacana comentar também, né, que a Abra Software já há muitos anos ela é uma parceira Platinum da Adobe, né, que hoje é o mais alto nível de parceria, né, que é o que justamente permite a gente poder atender todos os segmentos, né, comercial, educacional e governo. E também coloquei aqui um ponto de curiosidade, que todas as imagens, né, que eu estou utilizando aqui nessa apresentação hoje foram licenciadas no Adobe Stock, que é o banco de imagens da Adobe. Mas esse é um assunto para uma outra live em breve, quem sabe. E sobre o que a gente vai falar hoje? O título já deu uma breve introdução, Fabi já falou um pouquinho também, mas hoje o assunto é produtividade, colaboração e segurança, né, dos seus documentos digitais. E por que é tão importante falar sobre isso, sobre esses três tópicos? Eu vou fazer uma breve introdução. A ideia aqui hoje é mostrar na prática como essas soluções funcionam, né? Mas eu acredito que é muito importante a gente fazer essa breve introdução aqui para entender por que realmente é tão bacana falar sobre isso. Há 3 anos, né, quando
até para trazer essa introdução, né? Quando iniciou ali toda essa mudança que a gente passou, que foi com pandemia, por exemplo, quem não trabalhava remotamente, que nunca trabalhou, né, ou teve alguma situação de trabalhar remoto, teve que reaprender, né? Precisou justamente reestruturar seus processos, se reinventar, né? Mudar totalmente o seu processo. Com o fim da pandemia, né, a gente já pode dizer, né, que a pandemia acabou. A gente vê, né, no dia a dia aqui lidando com diversos clientes, que grande parte, né, das empresas optou pelo trabalho híbrido, né? Enfim, todo mundo entendeu que a produtividade, execução de um trabalho vai muito além, né, do seu espaço físico, né, e dos dispositivos, né, de um celular, de um computador. É claro que isso depende, né, de muitos fatores, depende das áreas de atuação, depende de pessoa para pessoa, né? Não é todo mundo que se habituou, que consegue trabalhar em ambos, né, os cenários, porque nós somos ser humanos únicos, né? Ao mesmo tempo plurais, mas somos pessoas únicas. Claro que um processo que foi acelerado com a pandemia é a digitalização, né? A gente viu isso acontecer. Quem ainda não trabalhava digitalmente hoje trabalha, e a gente sabe que isso é um caminho totalmente sem volta, por inúmeros fatores, principalmente segurança, e todos esses 3 tópicos que eu vou falar aqui um pouquinho hoje. Esse processo todo veio trazer agilidade, veio trazer mais produtividade nos processos, veio trazer mais colaboração entre os times, né? Isso é muito importante. E, claro, tudo isso de forma segura, né? O que é muito importante. Claro, as empresas precisam fornecer, né, as ferramentas, as tecnologias necessárias para que os times, de onde quer que eles estejam, né, seja de casa, seja do escritório, de um café, durante o trânsito, possam, né, executar todos esses processos com segurança, tá? E até fazendo aqui um paralelo, né, uma curiosidade que a gente tem aqui, se vocês, né, puderem comentar aqui no chat para a gente gostaria de saber que fator de trabalho que vocês estão hoje. 100% remoto, 100% presencial, híbrido, né? Comenta aqui para a gente até conhecer um pouquinho e entender um pouquinho como que vocês estão hoje nesse momento do que a gente falava 3 anos atrás de novo normal, né? A gente gostaria até de conhecer um pouquinho. E como que o Acrobat auxilia nesses processos? Eu já falei em muitas lives aqui, a Adobe ela tem um papel na documentação muito importante, muito presente, porque é a empresa que inventou, né, o formato PDF em si, há 30 anos atrás. Mas o Acrobat é uma ferramenta que ele vem para apoiar no processo documental do início ao final, tá? O que seria do início ao final? Aqui eu estou dizendo em todos os processos que um documento pode passar. Então, a conversão do papel para o digital, a captura, ou seja, eu tenho ainda um processo físico, tenho ainda um processo em papel e quero levá-lo para o digital, seja simplesmente para armazenar ou para dar uma continuidade nesse processo. Então, a gente tem ferramentas para fazer essa captura, né? Para não ser simplesmente um simples scan, né? Para que eu converta imagem em texto, né? O OCR. Depois a parte de criação, criar o próprio formato PDF, né? Então, mas Erika, eu já uso o Word já converte em PDF. Perfeito. O Word realmente, o Word, InDesign, Illustrator, enfim, diversas ferramentas são ferramentas para criar os documentos. Porém, quando você tem o Acrobat instalado, você habilita dentro do Word, por exemplo, mecanismos da própria Adobe para essa conversão. Então, você tem ainda algo a mais, você tem um plus, né, na hora de criar esses documentos. E a criação aqui vai além não é só criar um simples PDF, é criar formulário preenchível, né? Então, se você precisa que um fornecedor, que um colaborador preencha dados, você não vai enviar um arquivo de Word para ele, né? Você vai enviar um formulário preenchível, seja ele através de um link ou seja ele através do próprio arquivo PDF. E na criação, vem outras ferramentas, né? Extração. Então, por exemplo, eu tenho aqui um PDF de 50 páginas, preciso extrair 3 páginas, ou eu preciso combinar vários arquivos, tenho ali um Word, tenho uma imagem, né? Então, o RH, por exemplo, acaba coletando muitos dados, né? Um comprovante de residência, que de repente o colaborador pode mandar no formato de imagem, um RG, né? Então,
todos esses dados, ao invés de mantê-los todos soltos, eu posso unificar tudo isso num arquivo só PDF, posso aplicar uma proteção, né? Então, olha, não é qualquer pessoa que pode abrir, ou se eu precisar compartilhar um contrato, posso ocultar só onde tem ali, né, um RG, um CPF, por exemplo, né? Ou seja, eu consigo trabalhar nesses arquivos, tudo isso num lugar só, né, sem ficar procurando função por função, né, em sites online, que eu não sei qual que é, o que eles vão fazer com o meu arquivo. Então, aqui eu consigo ter tudo isso numa ferramenta segura, né, líder de mercado, que já está de acordo ali com Gartner, com Forrester, enfim, né, tem diversos estudos mostrando o quanto é uma ferramenta realmente segura. Depois a gente entra com a parte da saída desses documentos, né? Então, coletei os dados, peguei um formulário preenchido, criei ali um contrato, o que eu vou fazer agora com esses documentos, né? Eu preciso de algumas saídas, né, neles. Então, por exemplo, ou eu vou mandar para alguém revisar. Eu me lembro, na época que eu trabalhei com parte de cursos, né, numa empresa, uns anos atrás, a gente fazia apostila, né, dos workshops, e a revisão, isso 10 anos atrás, e a revisão era apostila impressa, ia lá, grifava, riscava, anotava, né, mandava ali para o designer, que pegava aquele papel impresso, abria no computador e ia ali substituindo. Ou seja, isso é totalmente improdutivo, né? Então, com essas ferramentas, principalmente se eu precisar de mais pessoas revisando o mesmo documento, a gente consegue fazer isso através do Acrobat, ou seja, tem uma minuta, preciso que várias pessoas revisem essa minuta, então preciso aqui que o meu time interno, o cliente, então ao invés de mandar um arquivo Word, eu compartilho o documento para revisão, né? E essas pessoas nem precisam ter o Acrobat para isso, né? Direto do navegador, direto do celular, elas conseguem revisar, né? Rabiscar, grifar, desenhar, comentar, e todo mundo fica na mesma página, ou seja, se o João comentar, olha, troca A por B, a Maria vai lá e fala, olha, acho que não é A por B, acho que é A por C, né? Todo mundo entra num acordo. Aí, claro, existem documentos que eu preciso de uma assinatura eletrônica ou digital, existem documentos que eu preciso aplicar uma proteção, né, contra cópia, contra edição, contra impressão, né, ou até mesmo contra abertura, né, ó, não é qualquer pessoa que pode abrir esse PDF. Também, tem uma pasta aqui com 10 mil contratos, preciso aqui localizar essas informações. E claro, né, tudo isso em uma única ferramenta, né, ou seja, todos esses processos estão sempre incluídos, né, no formato PDF. E como eu falei, a gente já falou em outras lives, em outros encontros como esse, o PDF tem a função de fazer com que o meu receptor veja exatamente aquilo que eu pedi para que ele veja, né, e com todos os fatores ali, os parâmetros que eu preciso inserir. Bom, o que a gente vai usar aqui hoje? Né? Falei que ia fazer uma breve introdução, é bem rapidinho, já vou entrar aqui no aplicativo. Vou mostrar um pouquinho para vocês do Acrobat Pro no aplicativo no desktop, mobile e navegador. Então, é uma ferramenta totalmente multiplataforma, isso nos dá, né, uma flexibilidade muito grande. Então, para isso, eu vou usar o Acrobat Reader no celular e o Adobe Scan, tá? E um parênteses aqui muito importante. O Acrobat Reader no celular, né? Então, uma pessoa já me perguntou, nossa, então no celular existe o Pro e o Reader? Não. No celular é um único Acrobat, tá? É uma única ferramenta, um único aplicativo. Porém, se você está logado com uma conta gratuita, ele vai permitir que você leia PDFs, preencha formulários e faça revisões, comentários, tá? Caso você esteja logado com uma conta do Acrobat Pro, aí sim, no celular, ele habilita algumas ferramentas extras, né? Como criar PDF, editar, organizar páginas, combinar arquivos, otimização, exportação e também a parte de proteção com senha. Se você está logado, você expande ali as suas possibilidades. Então, vamos à prática, né? Vamos ver aqui, conhecer um pouquinho como que funciona aqui o nosso Acrobat Pro.
Então, o primeiro ponto que eu vou fazer, eu vou trazer aqui na tela para a gente o Acrobat Pro Desktop, né? Então, aqui eu tenho o Acrobat na máquina, instalado na máquina, que é, obviamente, a versão mais completa, a versão que vai ter amplamente aqui a grande maioria dos recursos, tá? Aqui em início, ele vai trazer, né, os meus arquivos recentes, favoritos, digitalizações, seus arquivos. Você conecta aqui com outros armazenamentos, então posso conectar com OneDrive, Google Drive, Dropbox. Então, além dos 100 GB de espaço de nuvem da Adobe, você pode ainda usar outros espaços também para conectar, ou seja, expandir ali as suas possibilidades. Aqui nas ferramentas, a gente tem separado aqui em grupinhos, né, quais são as principais ferramentas, mas claro que se você está em dúvida, né, olha, onde será que está a ferramenta ali de marca d'água, você pode buscar aqui, né, na pesquisa, qual é a ferramenta que você está procurando, né, o que você quer fazer. E também organizar aqui os seus favoritos, né, então, por exemplo, olha, a ferramenta aqui de digitalização, eu não vou usar, eu posso tirar ela aqui dos meus favoritos. Então, toda essa parte aqui, ela pode ser totalmente personalizada de acordo com, né, as suas funções, de acordo com o que você mais usa no seu dia a dia. E isso é uma flexibilidade muito interessante, tá? Então, se você estiver abrindo num iPad, num tablet, a interface aqui vai ser muito parecida, tá? Isso é bem legal. Bom, eu vou abrir aqui um arquivinho, termos e condições exemplo. Então, esse é um arquivo em PDF, com o famoso texto aqui, Lorem Ipsum, né, que é um texto fictício, um texto que não existe. Estou com ele aberto aqui no Acrobat, é um arquivo de uma única página, e eu quero ter acesso a esse arquivo em qualquer dispositivo. Então, vamos supor que ele está aqui no meu computador, mas é um arquivo que eu uso com frequência, quero acessar ele em outros locais também. Como que a gente faz isso? Com o meu arquivo aberto, a gente tem aqui duas ferramentas, tá? Eu tenho a ferramenta de fazer o upload dele para a nuvem, simplesmente, então ele vai ficar ali na minha nuvem da Adobe, ou eu posso salvá-lo como favorito também. Então, eu tenho essas duas possibilidades, né? E daí ele pergunta, bom, acessar arquivos favoritos em todos os dispositivos ou só nesse? Bom, eu sempre mantenho aqui para deixar em todos os dispositivos. Ok. Então, agora ele está fazendo aqui o upload desse arquivo para a nuvem, tá? Por que eu fiz isso? Para justamente poder mostrar para vocês um pouquinho de como é a interface aqui do Acrobat no celular. Deixa eu pegar aqui o celular agora, já deixei a tela aqui prontinha, deixei aqui na home meus aplicativos favoritos. Comenta aqui se você já está habituado, né? Já utiliza aqui algum desses aplicativos. Se quer um conteúdo sobre outros aplicativos, comentem também, deixem um comentário aqui com a gente, que depois no final a gente vai ler aqui os comentários, as perguntas, e quem sabe, né, dica de novos conteúdos também são muito bem-vindos. Bom, eu vou abrir aqui o meu Acrobat para poder mostrar, então, como que é essa interface, né? Então, olha só que interessante, aqui eu tenho esse menuzinho início, que ele vai trazer os arquivos recentes, tem o menu arquivo, né, arquivos, onde eu consigo justamente buscar quais são os arquivos nesse dispositivo, na nuvem da Adobe, né, ele já traz toda essa divisão. Então, se você usa o OneDrive, é só conectar com a sua conta Microsoft e você consegue acessar aqui também. Aqui no início, eu tenho também aqui o menuzinho de favoritos. Então, ele já trouxe, eu tenho no caso aqui nessa conta, 3 arquivos favoritos. Ou seja, arquivos que eu posso precisar, que eu quero acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, esse termos e condições exemplo, eu vou pegar e vou carregar aqui esse arquivo, vou abri-lo aqui no celular, e vocês podem ver que ele já abre o arquivo para mim, e eu consigo fazer algumas ações, né? Bom, ler um PDF que foi feito, né, por um padrão A4 num celular pode ser algo um pouquinho complicado, então muitas vezes a gente pode aqui ter a opção, né, de rodar a tela. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ok. Então eu posso girar a tela aqui para fazer essa leitura, que é uma alternativa, porém eu vou voltar a tela aqui na vertical para mostrar um recurso que é muito interessante, né, um recurso exclusivo aqui da Adobe que facilita muito a leitura dos seus conteúdos, que é o Liquid Mode. O que é esse Liquid Mode?
Aqui a gente tem bem nesse menuzinho superior, eu tenho essa ferramenta de desenho de uma gotinha, né? Que é justamente a ferramenta de Liquid Mode. Quando eu clico nela, a gente ativa essa funcionalidade que ele faz o quê? Ele adapta o texto, ele adapta o conteúdo, as imagens, para que eu consiga justamente ler de uma forma mais dinâmica. Né? Então, isso traz uma agilidade, uma facilidade muito maior, ou seja, eu não preciso mais ficar girando o celular, ficar dando zoom, né? Ele também organiza aqui em tópicos, então eu posso minimizar aqui os elementos, né? Então eu consigo dessa forma ler aqui todas as informações, acessar o meu arquivo de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais prática, tá? Eu confesso que quando a Adobe lançou esse recurso, eu fiquei muito contente, que eu costumo, né, acessar bastante coisa aqui pelo celular. Ok, então aqui o Liquid Mode eu consigo fazer essa parte. A gente tem também, aqui nos 3 pontinhos, mais algumas ferramentas, né? Aqui do lado eu tenho a ferramenta de comentário, né? Então consigo aqui aplicar alguns comentários que estão na parte de baixo, aqui na barrinha inferior. Tenho a ferramenta de busca, então se eu precisar buscar algum texto, claro, eu estou com um arquivo de uma página aqui para ser rápido, né? Para ser ágil. Mas se você tem um arquivo de longas páginas, você pode buscar aqui as palavras que você precisa encontrar. Tem a ferramenta de compartilhar, que eu já vou chegar nela. E aqui nos 3 pontinhos a gente abre, né, algumas outras ferramentas. Lembrando, o aplicativo é idêntico no iOS, no Android, tá? Eu estou usando aqui o Android pela conectividade aqui com o Windows, que é um pouco melhor, mas é indiferente, tá? Para quem usa aqui o iPhone ou o Android, a experiência é praticamente a mesma. Então, aqui eu vou ter mais algumas ferramentas. Então, por exemplo, eu vou ter a ferramenta de editar PDF, de organizar as páginas, de exportar, salvar uma cópia. Então, eu quero salvar uma cópia em Word, eu quero salvar uma cópia em JPEG. Então, eu consigo aqui fazer algumas outras funções. Eu vou clicar aqui na função de editar PDF, e daí ele fala, bom, toque aqui no conteúdo para editar. Então, eu vou clicar aqui no título, vou clicar aqui no texto, editar texto, ele já abre essa outra janelinha para mim. Então, fica prático, né? É muito fluido, né? Esse controle das edições. Então, aceite termos e condições. Vou escrever aqui, por exemplo, contrato XYZ. Ok, salvar. Selecionar aqui o texto, vou tirar aqui o negrito, vou aplicar aqui o sublinhado, né, igual já estava. Ok, salvei aqui, pronto, né? E agora clico aqui no OK para aplicar, né, essa edição. Consigo fazer outras funções também, então vou voltar aqui no editar PDF, e eu posso adicionar novos textos, eu posso adicionar imagens, né? Então, por exemplo, adicionar imagem, toque no texto onde você quer inserir, posso colocar aqui uma imagem a partir da galeria, posso adicionar da câmera, legal. Bom, feito isso, vou clicar no voltar, então esse arquivo ele é um arquivo favorito, ele já está nesse momento sendo upado aqui novamente na minha nuvem. Então, se eu voltar agora aqui para o meu Acrobat, deixa eu fechar aqui, volto aqui nos meus favoritos, né? Se eu carregar aqui o arquivo, ele vai estar agora com a edição que eu fiz no celular, né? Então, olha que prática, né? Essa facilidade. Ok, bom, mas antes, deixa eu voltar aqui no celular para mostrar um pouquinho mais também, como eu falei, a gente usar o Acrobat e também o Scan, né? Deixa eu chegar aqui agora no Scan. Vamos supor que nesse mesmo arquivo eu queira, deixa eu entrar aqui de novo, organizar, combinar, nova digitalização. Eu quero acrescentar uma página aqui no meu documento, né? Para acrescentar uma página no meu documento, ele aciona o quê? Ele vai acionar o Adobe Scan, tá? Aí ele já abre a câmera direto, ele já procura as bordinhas automaticamente, e já faz a captura automaticamente, ou seja, é a inteligência artificial da Adobe, aqui o Adobe Sensei, né, que a Adobe já tem há mais de uma década, acho que 15 anos ou para mais, reconhecendo aqui o conteúdo, né, do meu documento, ou seja, escanear documentos é algo muito prático, né, muito rápido. Aqui eu já consigo rotacionar,
né, o documento, se precisar, né? Mesmo eu fotografando aqui na horizontal, ele já reconheceu e já trouxe aqui na vertical para mim. Eu consigo aqui também ajustar esse corte, se necessário, né? Então, eu vou tirar um pouquinho mais aqui, deixar um pouquinho mais estreito. Eu vou aplicar aqui em filtros um ajuste, né? Então, ao invés de ficar aqui parecendo simplesmente uma foto com uma iluminação mais ou menos, aqui no cor automático ele já deixa o fundo todo branco, então já facilita muito aqui o processo também. Agora eu posso continuar digitalizando para trazer novas páginas. Então, por exemplo, se você precisa escanear, né, muitos documentos, e se você precisa ali muitas páginas de um documento, por exemplo, você pode apoiar o celular num tripézinho de celular e ir ali escaneando rapidamente múltiplas páginas. Agora, eu consigo aqui em cima já renomear, né, essa captura. Então, ele já vem de padrão aqui com a data, ou você pode personalizar, né? Então, eu quero aqui a data, nesse padrão aqui, ano, mês e dia. Posso personalizar aqui o nome. Então, vou colocar aqui ano, mês e dia. Live, renomear, ok. E salvar PDF, né? Então, agora ele já está fazendo aqui o upload para mim, né, pelo aplicativo Adobe Scan. Eu acessei o Scan direto aqui do Acrobat, mas você pode acionar ele, né, direto aqui do aplicativo também. Tem os dois caminhos aqui para acessar, tá? Então, aqui no Acrobat, ele está fazendo aqui o upload, né, desse arquivo que eu acabei de escanear, né? Então, ele está aqui com os dois recentes. Se eu precisar agora, por exemplo, combinar, né, os dois arquivos, eu consigo aqui, por exemplo, selecioná-los, né? Então, vou pegar aqui termos e condições exemplo, o arquivo que eu escaneei da live, os dois selecionados, 3 pontinhos, vou pedir aqui para combinar arquivos, né? Seleciono a ordem que eu quero, combinar, dou um novo nome, vou deixar aqui o combinar mesmo, salvar, e pronto, ele está já colocando esse novo arquivo para mim na nuvem também, tá? Então, com isso eu consigo ter essa agilidade, essa facilidade, né? Olha, estou trabalhando aqui direto do celular, né? Então, eu consigo aqui atuar, né, nesses documentos. Ok. Bom, esse contrato aqui, que eu escaneei, deixa eu pegar aqui, o combinar, carregar aqui o arquivo, ele tinha ali, né, para inserir o número, o nome, por exemplo, então eu consigo agora também inserir essas informações, né? Então, deixa eu colocar aqui, tem o editar, e tem aqui embaixo o preencher. Então, olha só que interessante o preencher. Eu vou dar um zoom, vou clicar aqui nessa região e já vou colocar. Então, esse aqui é o contrato Live Acrobat. Aí, aqui, ok. Passei um pouquinho aqui até do espaço, clico no ok, legal. Então, aqui eu já consegui preencher algumas informações. Bom, eu quero mandar esse contrato agora para revisão de alguém. Joia, deixa eu voltar aqui no computador. Então, vou voltar aqui no Acrobat. Deixa eu pegar aqui o arquivinho. Recentes. Aí ele já vai trazer aqui o combinar, né? Que é o arquivinho que eu acabei de fazer os dois juntos. Ok. Então, trouxe aqui já o arquivinho escaneado. E olha que interessante. Quando ele escaneou, se eu tiro uma foto, né, desse meu papel, a foto no celular, com a resolução dos celulares que está cada vez maior, que está cada vez mais robusta, a gente vai ficar lotando a galeria ali de foto pesada, de arquivo, que não é o foco, né? Então, aqui, quando eu escaneio, ele já faz o OCR, né? Então, se eu preciso buscar algum texto, né, vou dar um Ctrl F aqui para buscar, por exemplo, né, parágrafo. Ele já encontra aqui para mim, ele fala, olha, tem 4, né, vezes aqui a palavra parágrafo, tá? Então, eu já consigo, ele já fez aqui automaticamente. Isso traz um ganho aqui de produtividade. Imagina, eu tenho um contrato impresso aqui de 200 páginas, preciso buscar onde está a cláusula específica. Então, isso já traz essa agilidade muito grande, tá?
Agora eu preciso mandar para revisão, né? Então aqui a gente tem a ferramenta de enviar para comentários e aqui eu posso inserir também aqui o e-mail das pessoas que eu quero fazer esse envio. Posso adicionar aqui o prazo, né? Posso colocar de repente, olha, você tem uma semana aqui para fazer essa revisão. Eu coloco uma mensagem e aqui envio, né? Faço esse disparo para ser comentado aqui, no caso, pela Duda. Acabou de chegar aqui o e-mail para a Duda. Deixa eu abrir o e-mail dela aqui rapidamente. Então, olha só, para vocês verem, deixa eu trazer aqui para outra tela. Então, ela já recebe aqui essa informação, né? Olha, a Érica compartilhou aqui esse arquivo para você comentar, né? Revisar. Então, a Duda só precisa agora abrir. Eu vou copiar aqui o link para não carregar direto na minha conta, né? Mas lembrando, quem revisa, quem comenta, só abrir direto, né? Seja no celular, seja no computador. Então ele pergunta se você quer logar ou não, né? Para você se identificar. Se você não tiver uma conta Adobe, não tem problema nenhum, tá? Então aqui a visão da Duda. Ela vai passar aqui pelo documento, vai analisar tudo isso. Aí aqui em cima, aqui do lado esquerdo, ela tem as ferramentas de revisão. Então, por exemplo, eu posso simplesmente colocar um balãozinho em algum lugar. Aqui na hora de clicar, né, ele já avisa, olha, o que você quer comentar aqui? Olha, substituir título por A, B, C, D, E. Ok, publicar. Aqui nesse momento ele pergunta, bom, você quer se identificar, logar com a sua conta ou só colocar seu nome, né? Ou seja, não precisa ter conta. Então a Duda aqui vai só colocar o nome dela e dizer que vai entrar como um convidado, tá? Depois, além do balãozinho, a gente pode também grifar, né? Então, olha, vou grifar aqui todo esse texto, escolho a cor que eu quero aplicar, né? Então, eu quero aplicar aqui num tom mais amarelinho para destacar, e posso colocar aqui minhas observações, posso sublinhar algum texto, né, para dar algum destaque. Então, aqui, por exemplo, eu quero sublinhar e deixar uma linhazinha verde aqui para destacar alguma informação. Eu posso riscar também. Então, por exemplo, eu vou riscar, eu vou colocar em vermelho, eu vou falar, olha, a cláusula segunda aqui tira tudo, remover, né? Remove aqui essa cláusula, né? Consigo também desenhar à mão, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer, olha, esse sublinhado, né? Faltou aqui alguma informação, ou de repente aqui podia ter uma imagem, né? Então, eu vou falar, olha, inserir fotografia XYZ, né? Então, eu consigo fazer todo esse comentário, né? E depois, pela minha própria conta, deixa eu voltar aqui no Acrobat, e eu tenho aqui as notificações. Então, o proprietário do arquivo que mandou para esse compartilhamento já recebe aqui todas as informações, né? Então, consigo agora aqui abrir o arquivo, né? Ele vai carregar aqui o documento e eu já vejo todos esses comentários, né? Então, olha que interessante, eu consigo ver aqui tudo que a Duda comentou, tudo que ela revisou. E claro, aqui eu estou mostrando, né, enviando aqui por e-mail, mas é possível fazer essa revisão direto do Teams, né? A integração Adobe e Microsoft é incrível, né? Em diversos âmbitos ali, o próprio Adobe Sign Enterprise, que se integra com o Teams, consigo integrar com o SharePoint, com o Dynamics, enfim, todo o ecossistema Adobe e Microsoft tem uma comunicação muito boa. E essa parte de revisão via Teams também é muito legal, tá? É muito interessante. Ok, fiz aqui a revisão, então consigo ali fazer as alterações, né, do que foi feito para depois seguir, daí pegar o meu arquivo original e fazer essas modificações, né? E o que é importante, todo mundo na mesma página. Tem uma pessoa revisando, tem 15 pessoas revisando, não tem problema, todo mundo vai ver o comentário de todo mundo. Bom, agora, depois que eu fiz, né, essa revisão, a gente pode fazer justamente o envio para assinatura eletrônica ou digital, né? Seja com certificado ou não. E como que funciona isso? A parte de solicitar assinaturas, a gente pode fazer também pelo próprio Acrobat aqui no computador, pelo celular, ou eu posso usar aqui o navegador. Trazer para cá. Então, já estou com a minha conta aqui aberta. Isso que é a grande riqueza, né, do Acrobat, de ser justamente uma ferramenta, né, multiplataforma, ou seja, consigo acessá-la de onde eu estiver. Aqui no navegador, a gente também vai ter
uma série de ferramentas, né? Então eu consigo aqui, já vejo de cara, né, algumas ferramentas principais: exportar PDF, solicitar assinaturas, edição, organização de páginas, já consigo ver por aqui. Consigo ver os meus arquivos recentes, os meus arquivos favoritos, os meus arquivos compartilhados também, né? Deixa ele carregar aqui. O que é interessante? Se eu compartilhei um arquivo, né, eu compartilhei o link dele. Isso é legal, porque você não está usando o espaço da sua caixa de e-mail, né? Então, você compartilha o link. E o mais interessante, quando você compartilhar esse link, você pode estipular um prazo, né? Então, olha, vou deixar a pessoa visualizar aqui esse link por 30 dias, depois eu simplesmente cancelo. Então, isso traz uma agilidade muito grande. Bom, aqui no site, então, eu quero pegar esse arquivo que a gente acabou de criar, né, no celular, e disparar para assinatura eletrônica. Então, aqui eu vou clicar em solicitar assinaturas eletrônicas. Aqui ele pergunta se eu quero carregar um arquivo do meu computador, se eu quero usar aqui alguns dos documentos que eu tenho na minha nuvem, né? Arquivos recentes, né? Então, eu já consigo procurar por aqui. Então, eu vou pegar aqui esse arquivo, deixa eu ver, 230620 live, que eu acabei de criar, né? 1528, continuar. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para quem que eu quero mandar para assinatura. Então, aqui eu vou inserir os meus participantes. Então, eu vou inserir aqui a Duda, já tenho o e-mail dela aqui salvo. Duda, ele pede o nome também, então eu inserir aqui o e-mail da Duda. Posso definir a função da Duda, se ela é uma signatária, se ela é uma aprovadora, uma preenchedora de formulários. Aqui, lembrando, eu estou na função de assinaturas do Acrobat, tá? Que é uma função exclusiva do licenciamento VIP. Inclusive, uma das novidades que o Acrobat recebeu em setembro do ano passado, e se você está vendo a gravação, né, setembro de 2022, foi que o recurso de assinaturas eletrônicas do Acrobat agora ele é ilimitado, tá? Então, isso é uma facilidade, uma agilidade muito importante, muito interessante. Lembrando, para o Acrobat, tá? Aqui eu consigo definir a função. Então, o motor de assinaturas do Acrobat possui essas 3 funções. Então, eu posso, de repente, da Duda, simplesmente solicitar para ela preencher dados, né? Ou posso solicitar para ela aprovar dados, né? Fica aí a critério do contexto do documento. Aqui eu quero solicitar uma assinatura. Posso pôr aqui até 25 pessoas, né, para participar do mesmo fluxo. Posso pôr pessoas em cópia, né? Então, se porventura tem alguém que precisa acompanhar, consigo inserir. Posso personalizar aqui o nome da mensagem, né? Então, vou pôr aqui, exemplo, live, Acrobat, 20/6. Ok. Aqui embaixo a mensagem, personalizo também, atenciosamente, Érica. Posso proteger o arquivo final com uma senha, né? Ou seja, essa senha é para abertura do documento, ou seja, não é qualquer pessoa que vai poder abrir, né? Posso já definir lembretes, então, enquanto a Duda não assinar, Adobe, manda automaticamente aqui, todo dia útil, já um aviso para a Duda. Legal, agora o que eu preciso fazer? Se de repente eu posso adicionar novos arquivos, vou no próximo para justamente fazer o quê? Para eu definir o que eu quero solicitar da Duda. Só assinatura, é nome, é cargo, empresa, carimbo, anexo, enfim, existe uma variedade de campos que eu posso pedir para a Duda preencher caso necessário, tá? Aqui eu vou ser bem sucinta, eu vou solicitar uma assinatura. Se você quiser saber como personalizar outros campos, a gente já tem um vídeo prontinho mostrando isso no nosso portal, tá? É só depois entrar em contato com a gente que a gente compartilha com vocês. Bom, então aqui eu vou falar para a Duda, olha, Duda, eu quero então de você aqui uma assinatura eletrônica. Então, olha só, clico, redimensiono se eu quiser, mas é uma questão estética, né? Depois eu quero o nome, então também clico novamente, aqui vai ser o nome, né? Tipo de campo, consigo escolher aqui qual que vai ser o campo, o cargo. Então, esse daqui, ele é o modelo novo de criação de campos, tá? Existe o modelo antigo também. Então, mas a interface está diferente do que eu já estou acostumado a usar? Eu vou até mudar aqui, ó, mudar para autoração clássica. Você pode escolher qual você achar mais prático no seu dia a dia, tá? Então, eu tenho o modelo novo e tenho também aqui o modelo clássico, tá?
Então, por exemplo, aqui o cargo, deixa eu colocar aqui campos de informações do signatário, cargo, clico e arrasto, redimensiono se precisar, empresa, clico e arrasto, tá? Daí tem uma série de campos que a gente pode personalizar. Ah, mas aqui o contrato, eu quero inserir um código específico que é o remetente que insere. Dá para fazer também aqui o preenchimento prévio. Então, vou colocar aqui entrada de texto para que o remetente insira, né, qual que é esse contrato. Ok. Feito isso, tudo ok, tudo pronto, botão enviar e estou disparando aqui. Claro, antes ele vai passar aqui para eu digitar qual que é o código. Então, esse aqui é o contrato 200623. Legal, preenchi. Esses campos aqui eu não vejo, porque são da Duda, né? Clique em envie e pronto, disparei aqui para a Duda poder assinar, tá? Deixa eu voltar aqui no e-mail da Duda. Cadê? Tá na outra tela. Ó, legal, já chegou aqui o e-mail para a Duda, então ela já recebeu. Érica solicita sua assinatura em exemplo Live Acrobat, revisar e assinar. Então já traz aqui todas as informações, né, com a sua identidade, seu logo, né, sua cara. E revisar e assinar, eu vou novamente, só lembrando, eu estou copiando o link aqui porque eu estou com a minha conta, né, logada, estou fazendo aqui o papel, né, do destinatário, tá? Deixa eu abrir aqui uma abinha anônima para poder aqui acessar como Duda, tá? E daí aqui você pode acessar, né, visualizar a informação que precisa assinar, aplicar aqui sua assinatura. A Duda ela já tem uma conta, então já está salva a assinatura dela. Se não, era só digitar o nome, fazer o desenho, carregar uma imagem da assinatura, né? Fica a seu critério. Se fosse pelo celular, ia abrir exatamente essa telinha, então independente, né, por onde ela vai assinar. Clico no aplicar, aqui faltam os outros cargos, os outros campos obrigatórios, né? Então, colocar que ela é consultora, a empresa aqui é a Green Idea, e como ela já preencheu todos os campos obrigatórios, já aparece aqui a parte de intenção, né? Que a gente chama de consentimento. Então, clique aqui para assinar, que é para a Duda justamente concluir aqui a parte dela. Ok? Feito. Então, agora a Duda já assinou. Agora, se eu voltar aqui para o meu Acrobat, já vou receber também aqui a notificação, né? Exemplo, Live Acrobat já foi aqui assinado eletronicamente pela Duda, tá? E já consigo aqui acessar o arquivo, pedir para eu logar de novo. Deixa eu só fazer aqui o login. Como eu acessei no celular também, ponto que é importante, a Adobe tem o modelo de identidade empresarial também, né? Então, o Acrobat aqui que eu estou usando é o Acrobat Enterprise, né? A gente tem tanto o Acrobat Teams com Enterprise. E daí ele pergunta aqui se eu quero logar no perfil pessoal, né, uma conta Adobe ID simples, ou no perfil, né, Enterprise, que é o perfil empresa. Isso é muito importante, tá? Aqui, então, abrindo aqui o arquivo assinado, painel de assinaturas, né, tudo certinho, vejo aqui o arquivo assinado, já traz aqui prontinho para mim, tá? Se eu acessar também pelo portal, também consigo lá ver a trilha de auditoria. Voltar aqui para o painel, ok, concluído. E aqui eu consigo ver, então, em documentos, né, em contratos, ver aqui os contratos concluídos para acessar, né, todas essas informações. Então, daí aqui eu tenho, né, toda a parte de relatório de auditoria, tudo certinho, tudo completinho, tá? Deixa eu abrir aqui. De auditoria, né, com data, com IP, com horário, né, tudo certinho como a legislação pede. Ok, deixa eu voltar aqui para a página inicial para mostrar, eu sei que eu estou quase chegando aqui no meu limite de tempo, eu quero mostrar um outro recurso que é muito importante também, que é o recurso de comparar a versão de documento, tá? Esse recurso, ele traz também uma facilidade muito grande. Então, ali no começo, eu falei que a gente pode, né, quando eu preciso mandar um contrato, né, uma minuta, algum documento para alguém que, de repente, pode pedir alguma alteração, eu posso mandar para revisão, né? Então, enviei ali para ser revisado, ou tem as pessoas que preferem ali mandar por exemplo, um arquivo Word para a pessoa fazer as alterações dela, né? E daí eu preciso saber, e aí, o que que mudou, né? E agora, o que que mudou? Então, por exemplo, eu peguei aqui esse arquivo, que é um template do Adobe Stock, né? Um template para InDesign do Adobe Stock,
Personalizei aqui com algumas imagens que eu licenciei também lá no Adobe Stock, e daí eu vou fazer algumas alterações, né? Então, por exemplo, vou clicar aqui no editar e vou mudar aqui algumas palavras, né? Então, vou colocar aqui um Érica, acho que eu não ativei a fonte, não tem problema. Vou colocar aqui que eu mudei alguma coisa. Vou mudar aqui embaixo também, então vou fazer bem rapidinho aqui, só para exemplificar. Deixa eu tirar aqui, substituir uma imagem, né? Então, vou clicar aqui para substituir essa imagem, né? Então, vou pegar aqui uma imagem, deixa eu pegar aqui nas minhas imagens. Então, vou substituir aqui esse arquivo, essa foto, por uma foto aqui também do Adobe Stock. Legal, ele está carregando, substituiu, perfeito. E vou fechar aqui e vou salvar como agora. Não vou salvar por cima, vou salvar uma cópia, né? Na mesma pastinha, vou colocar aqui agora como folder Brasoftware 2. Ok. Salvar. Então, agora eu tenho um segundo arquivo, tá? Deixa eu fechar tudo. Então, voltando aqui na minha pastinha, agora eu tenho 2 arquivos, tá? E agora, o que mudou entre eles, né? Aqui no Acrobat, a gente tem uma ferramenta de comparação de documentos. Vou passar aqui, comparar arquivos. E ele pergunta qual que é o mais antigo, né, o anterior e o novo, tá? Que é aqui o que eu acabei de criar, tá? Ok. Eu posso comparar mais informações, né? Aqui nas configurações, tem aqui algumas informações do que eu posso justamente comparar. Clico em OK e vou pedir aqui para comparar, ele vai trazer, né, o que foi realmente modificado nesses 2 arquivos. E daí, primeira coisa que ele faz, ele me traz um índice, né? Então, ele fala, olha, você teve aqui, no caso desse arquivo, que eu fiz 2 alterações bem rapidinhas mesmo, ele trouxe aqui que eu tenho, né, 2 alterações, né, 2 substituições. Ele fala a data, o peso de arquivo, né, quando foi criado. Então, tudo isso é muito importante para justamente eu saber o que está acontecendo, né? E daí, quando eu passar pelo arquivo, ele vai saber, né? Olha, aqui, imagem substituída, e eu consigo inserir comentários, né? Consigo passar por tudo aqui que foi modificado. Então, ele já trouxe aqui que teve, né, essas 2 modificações. Claro, eu consigo mostrar também remoção de elementos, né? A gente tem também já um vídeo bem detalhadinho sobre isso, tá? Mas eu tô vendo aqui que a gente tem bastante pergunta, né, Fabi? Eu não vou mostrar muito, então, o fator de comparação, como a gente já tem um videozinho prontinho sobre, depois a gente compartilha com vocês, e vou ver aqui o que a gente tem de perguntas. É isso, Eriquinha. Enquanto você vai abrindo aqui os seus arquivos, eu vou te ajudar com algumas perguntas aqui. Pessoal, primeiro eu agradeço Perfeito. muito pelas perguntas. Tem uma que a pessoa não se identificou, ela entrou como anônimo, mas a pergunta é interessante. Ela dá boa tarde e pergunta o seguinte: a integração do Acrobat com o Teams é apenas para a versão Pro? Obrigado pela pergunta, pessoal. A integração do Acrobat com o Teams vai depender da versão Enterprise, tá? É na versão Enterprise que você pode fazer essa conexão. Então, agora a versão Standard, acredito que também consiga conversar, mas o tipo de licenciamento precisa ser o Enterprise e não licenciamento Teams, tá? Muito bom, ótimo. Tem uma outra pergunta, aproveitando que a gente está chegando no final, para ver se a gente consegue compartilhar todas aqui. Aí ele diz o seguinte, Érica, só confirmando. Então, se tiver assinatura do Acrobat Pro, não precisa do Sign, é isso? Para usar os de documentos? Tá. Eu vou até abrir aqui um dos meus arquivinhos favoritos, que eu costumo até compartilhar. Deixa eu pegar aqui, favoritos. Adobe tem 2 motores de assinatura, tá? A gente tem o motor de assinatura do Acrobat Pro e o motor de assinatura que é o Sign Enterprise. Então, são 2 ferramentas, claro, parecidas, porém com objetivos diferentes, tá? O Acrobat Sign Solutions Enterprise, ele é a solução que é só o motor de assinaturas, que ele é recomendado quando você precisa ter uma gestão mais controlada, né? Então, preciso ali criar os departamentos, quero usar integração com outros softwares, né? Então, por exemplo, aqui na Brasoftware, a gente integrou o Sign
com uma ferramenta própria, né, o nosso RP que é próprio. Ou quero integrar com o Dynamics, né? O Sign Enterprise, ele é a ferramenta mais completa, né? Seria ali a ferramenta topo de linha da Adobe, que já está de acordo ali também com algumas certificações, né, existentes como IPA, né? Ela tem ali uma série de benefícios a mais, tá? O Acrobat Pro também tem a função de assinatura eletrônica no VIP, isso é muito importante, tá? Mas não vai ter ali, por exemplo, personalização exclusiva de cabeçalho de e-mail, de grupos, tem uma certa diferença, tá? Aí, se tiver interesse, manda um e-mail para a gente, porque a gente pode fazer uma apresentação para detalhar bem todas essas diferenças, tá? Perfeito, Erika. Vou aproveitar, tem uma outra pergunta aqui do Claudinei, né? Ele diz o seguinte: eu possuo uma licença de Adobe no trabalho e uma pessoal. É possível interligar os documentos nas duas contas? Perfeito. Obrigada, Claudinei, pela pergunta. Não, não é possível. É único, tá? A parte de documentação, ela é única por empresa, por acesso, tá? Então, uma conta pessoal é uma conta pessoal, uma conta empresarial totalmente distinta, tá? Não tem ligação. Perfeito, Érica. Tem uma outra pergunta importante. Eu acho que muita gente se depara com esse cenário, né? Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Ele não se identificou aqui, mas eu gostaria de saber como seria a solicitação de assinatura com o eCPF? Aí ele já emenda aqui com uma outra dúvida. O Adobe gera um relatório de assinaturas no final, validando as assinaturas com um certificado digital? Uma excelente pergunta. Perfeito, excelente pergunta. Aqui eu não solicitei com assinatura digital, né? No momento de arrastar ali o campo assinatura, ele vai trazer assinatura e assinatura digital embaixo. Então, é o remetente quem escolhe como que vai ser essa assinatura, tá? Então, é por isso importante você saber, olha, o seu destinatário, ele possui um certificado, né? É um assunto que precisa ter um certificado, e daí no momento de clicar e arrastar que você habilita. Importante, até provavelmente talvez seja essa a sua pergunta. A assinatura digital, ela não é habilitada por default, tá? Ela precisa ser configurada, precisa ser habilitada. São cliques rápidos, o administrador pode entrar lá e habilitar. Manda um e-mail para a gente que eu mando o guia, né, de como fazer como habilitar esse recurso, tá? Mas o Acrobat também solicita assinatura digital, além da eletrônica. Não faz distinção, né, qual que você está usando, tá? Muito bom, Eriquinha, excelente. Tivemos algumas perguntas aqui repetitivas, né, mas já respondidas. Eu acho que a gente pode concluir com as suas considerações finais aqui e a gente pode encerrar a nossa live. Perfeito, perfeito. Fico contente aqui com as perguntas, né? Sempre bacana ver essa interação. Eu agradeço muito o tempo de vocês, agradeço muito a participação. Como eu falei no início, sei como é difícil tirar essa uma horinha, né, desse tempo, né, para assistir a live. A gente realmente precisa encerrar agora às 16. Se alguém ainda ficar com alguma dúvida, deixei nosso e-mail aqui, adobe@brasoftware, manda a sua dúvida para a gente, se a gente, por acaso, se não deu tempo de responder. Se você está vendo a gravação e tem dúvidas também, manda para a gente. Se quiser conhecer mais sobre a ferramenta, né, as ferramentas, no caso, o Acrobat e o Sign Enterprise, a gente fica à disposição também. A Brasoftware tem um time aqui para atender a Adobe, todos os segmentos, né, comercial, educacional e governo, tá? Como o Fabi falou no início, sigam, né, as nossas redes para ficar por dentro de novos conteúdos, né, de novos assuntos também. E eu acho que as considerações finais também é dizer aqui que as ferramentas elas vêm para nos auxiliar, né? Para nos ajudar, para nos trazer produtividade, para nos trazer agilidade. Acho que isso que o recado, né, a mensagem que eu quero deixar com essa live, para mostrar que realmente a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? A gente pode trabalhar de qualquer dispositivo com acesso seguro, né? Então, algo que eu não comentei, mas a Adobe também tem conexão com o Azure AD, né, com o Active Connector, Active Director, então eu posso fazer essa conexão, ou seja, o acesso dos usuários
também é controlada, também é segura, isso é muito importante, né? Ou seja, aqui na Brasoft a gente tem o MFA habilitado, né, por default, então eu consigo ter todo esse controle, esse acesso de forma muito segura, né? E claro, trazer agilidade, né? Reduzir a burocracia, trazer mais produtividade para o time inteiro, né? E essa colaboração. Bom, eu agradeço muito mesmo o tempo de vocês e um grande abraço, a gente se vê na próxima live. Até mais. É isso, Eriquinha. Parabéns mais uma vez pela excelente apresentação, conteúdo. Pessoal, mais uma vez, reforçando aqui o agradecimento da Érica em nome da Brasoftware. Muito obrigado por ficarem com a gente aqui até o final, uma audiência muito grande e espero revê-los em breve na nossa próxima live. Um excelente final de terça-feira e até a próxima. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.